Você viu o que rolou no fim do jogo? Porque se você desligou a TV depois do apito final, achando que tudo estava resolvido, perdeu o verdadeiro capítulo mais explosivo da noite. Sim, o placar foi claro. A vitória foi inquestionável. O Chelsea levantou a taça e o PSG ficou apenas com o gosto amargo da frustração. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Não foi comemoração, não foi abraço esportivo, foi dedo na cara, foi gritaria, foi empurrão, foi confusão generalizada com direito a técnico inflamado, goleiro exaltado e um certo jogador do Chelsea, João Pedro, que parecia mais disposto a provocar do que a comemorar. E o técnico do PSG? Ele não ficou em silêncio. Pelo contrário, soltou uma declaração que já está rodando o mundo, incendiando a imprensa e dividindo opiniões nas redes sociais. Uma fala direta, fria e com um tom que deixou claro: a treta está longe de terminar. E agora a pergunta é: o que de fato aconteceu naquele momento tenso do Mundial? Quem começou? Quem exagerou? E o que quis dizer o comandante francês quando falou em desrespeito à camisa? Se prepara, porque a treta vai muito além do que você imagina. A partida já tinha terminado. O placar estampava o domínio absoluto do Chelsea, 3-0, 3 socos no orgulho do PSG. Os jogadores do time francês cabisbaixos, o banco esvaziando em silêncio, a expressão de quem carregava não só o peso da derrota, mas da humilhação. Do outro lado, festa, gritos, pulos, sorrisos largos e olhares provocadores. Era como se os jogadores do Chelsea quisessem não apenas vencer, mas deixar claro quem mandava ali. E até aí, tudo bem. Normal. É final de Mundial. Emoção à flor da pele. Alívio de um lado, frustração do outro. Só que aí veio o momento que mudou tudo. A faísca, o clique, a gota d'água que transformou a noite em escândalo. João Pedro, atacante do Chelsea, não se conteve. Passou correndo pelo banco adversário, braços abertos, peito estufado, como quem diz: "Olha aí, estão vendo quem manda?" Um gesto teatral, sim, mas não era só isso. Ele virou o rosto, encarou o banco do PSG e soltou uma frase. Não deu para ouvir com nitidez, mas quem estava ali perto garante: era provocação, direta, intencional, quase pessoal. E o técnico do PSG estava sentado, quieto, até aquele momento. Mas ao ver o gesto, ao ouvir as palavras, ao sentir o deboche, ele levantou. Não hesitou. Não pensou 2 vezes. Foi para cima. Caminhou firme, com um olhar que não deixava dúvida. Aquilo não ia passar batido. Não foi cena, não foi impulso, foi decisão. A comissão técnica tentou segurar. Assessores se colocaram no meio, mas ele passou por todos. Foi direto. E quem ficou no caminho, que se virasse. A tensão explodiu. João Pedro parou. Ficou ali, olhou de volta. Sorriso debochado no canto da boca. Um confronto estava se formando, cara a cara. O goleiro do PSG, que já vinha nervoso desde o segundo gol, saiu correndo. Tentou mediar, tentou acalmar. Mas a essa altura, o estrago já estava feito. A troca de palavras foi rápida, mas pesada. O técnico apontava, João Pedro gesticulava, o goleiro tentava separar e acabou sendo empurrado por um dos jogadores do Chelsea que se aproximou da confusão. Pronto. Cena armada. O campo, que deveria ser lembrado pela festa do campeão, virou palco de gritos, empurrões e insultos. Em segundos, a roda se formou. Jogadores dos 2 lados, gritaria, seguranças tentando conter, câmeras ligadas, microfones captando só barulho, nada claro. Mas o público não precisava ouvir para entender o que estava acontecendo. Era uma guerra de orgulho, de ego, de honra ferida. E ali, no meio da bagunça, o goleiro do PSG perdeu o controle. Discutiu com um jogador do Chelsea. Foi contido por colegas. Apontava para João Pedro, falava alto, mostrava indignação. Não porque perdeu, mas pelo que ouviu, pelo que presenciou, pelo que aquele gesto significava para um grupo que se sentia humilhado. A arbitragem, que já havia deixado o campo, voltou às pressas. O árbitro principal tentou entender o que havia acontecido, mas era tarde demais. A imagem já tinha corrido o mundo, e os olhares agora não estavam mais no troféu, estavam na treta. O pós-jogo foi tenso, os repórteres se dividiram entre a sala de imprensa e os bastidores do vestiário. Todos queriam saber: o que foi dito? Quem começou? Quem partiu para cima? E por que uma comemoração virou um barril de pólvora? Veio então a coletiva. O técnico do Chelsea falou primeiro. Tentou amenizar. Disse que não viu nada, que o time só comemorou, que se alguém se sentiu ofendido, talvez seja a hora de rever o conceito de espírito esportivo.
Pronto, mais gasolina no fogo. Depois, foi a vez do técnico do PSG. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam que vinha bomba, e ele não decepcionou. Olhou para frente, pegou o microfone, respirou fundo e disparou. Isso aqui não é circo, é futebol. E enquanto alguns comemoram títulos, nós seguimos defendendo algo maior: respeito. O que aconteceu hoje não foi só uma derrota, foi uma provocação desnecessária, infantil e desrespeitosa. Eu não me calo diante disso. Podem me punir, podem me criticar, mas não vou baixar a cabeça para quem pisa no nosso escudo. A frase foi um soco, um recado, um aviso. As redes sociais explodiram. Torcedores do PSG aplaudindo de pé. Torcedores do Chelsea zombando. A imprensa dividida. Uns dizendo que o treinador exagerou. Outros dizendo que ele apenas teve coragem de falar o que muitos pensam. E João Pedro? Silêncio total. Nenhuma declaração, nenhum story, nenhuma postagem. Apenas uma imagem dele descendo para o vestiário com o mesmo sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu? Aconteceu e tá gravado, tá nas câmeras, tá nos olhos de quem viu. A FIFA, claro, abriu investigação. Vai ouvir os envolvidos, analisar imagens, checar áudios de campo. Há quem fale em suspensão, há quem peça multa, e há quem diga que o episódio vai virar exemplo, negativo, de como não se encerra uma final de campeonato. Mas o mais curioso é que, mesmo com tudo isso, o tema que mais circula não é o campeão. É a declaração, é a treta, é a indignação do técnico do PSG, porque ele falou com o coração, falou com a alma, falou como quem sentiu o golpe e se recusou a fingir que nada aconteceu. E agora, mais do que nunca, o mundo quer saber. O que João Pedro disse? O que motivou aquele gesto? E será que a resposta do treinador foi exagerada ou foi legítima? A verdade é que o futebol de hoje vai muito além das quatro linhas. Não basta vencer, tem que provocar. Não basta jogar bem, tem que marcar território. E não basta levantar a taça, tem que mostrar para todo mundo quem manda. Mas até que ponto isso é saudável? O que aconteceu ao final do jogo entre Chelsea e PSG não foi apenas uma briga de momento. Foi o reflexo de uma rivalidade crescente, de egos inflados, de um ambiente onde cada palavra vira manchete e cada gesto vira munição. A atitude de João Pedro, comemorando de forma provocativa, pode até parecer normal para alguns. Mas, numa final mundial, diante de um rival derrotado e claramente abalado, é impossível não se questionar. Era mesmo necessário? Ou era só um recado mascarado de arrogância? E o técnico do PSG? Reagiu como um comandante ferido, como alguém que viu seu grupo ser ridicularizado, não apenas no placar, mas no pós-jogo. Sua fala, dura e carregada de emoção, não foi ensaiada. Foi um rompante, um grito, um limite ultrapassado. E aí entra o goleiro, um dos poucos que tentou acalmar, mas acabou arrastado pela confusão. O que ele disse? O que ele ouviu? Ainda não sabemos. Mas sua imagem no meio do tumulto também virou símbolo da noite. A noite em que o futebol virou manchete por causa da confusão, e não da bola rolando. O que a gente sabe é que a FIFA vai abrir investigação, que os clubes devem se pronunciar, que a imprensa vai continuar explorando cada detalhe, cada câmera, cada áudio vazado, e que o Mundial de Clubes, que deveria ter sido lembrado apenas pela vitória contundente do Chelsea, ficará também marcado por esse pós-jogo manchado pela polêmica. Agora, a pergunta fica com você. Quem passou do limite? O provocador? O técnico exaltado? Ou foi tudo parte de um espetáculo que, na verdade, todos nós ajudamos a alimentar? Você acha que o PSG foi desrespeitado ou que está fazendo drama demais? E se fosse o contrário, com o PSG vencendo e um jogador provocando o Chelsea, será que a reação seria a mesma? Comenta aqui embaixo, a melhor opinião vai ser fixada.